Bom, agora eu vou explicar aquela questão da turbidez, tá? Na segunda videoaula sobre evidências de reações. Para isso eu vou usar um laser desses que o professor usa para apresentar as coisas, né? Olha lá, aquela bolinha de laser ali no papel, tá? E vou colocar aqui um copo com água filtrada. E vou, desse outro lado, colocar um pedacinho de papel que tem um texto escrito aí, isso aí não vem ao caso. Eu vou acender o laser aqui, ó, onde está minha mão direita, tá? Eu vou acender o laser aqui, ó, do lado da espiral do caderno está o laser, tá aqui, ó, o apontador a laser, né? Eu vou acendê-lo e observa o papel. Consegue ver, ó? Olha lá, ó. O laser atravessa o líquido quase que diretamente e faz, né, o pontinho aparecer lá no papel. Por quê? Porque esse líquido aqui, ó, que está aqui dentro do copo, ele é completamente límpido. Não tem nada nele que atrapalhe a passagem da luz. Tá? As partículas aqui dentro estão completamente separadas. Completamente separadas não, mas elas estão bem separadas. Não há nenhum acúmulo de partículas, né, de tamanho suficiente. Agora não vem ao caso a gente falar muito de tamanho, mas as partículas são pequenas o suficiente para não atrapalhar a passagem da luz. E agora eu vou colocar aqui um copo de água suja com terra. Tá? Peguei uma terra ali, joguei aqui na água, e aí essa que vocês estão vendo aí. Vou fazer a mesma coisa, vou acender o laser aqui, ó, desse lado direito, perto da espiral aqui do caderno, e observa. Olha lá no papel, aparece algum pontinho? Não. Por quê? Porque o laser não consegue atravessar essa água suja de terra. Por quê? Porque a terra, né, alguns dos ingredientes da terra que eu peguei ali no quintal mesmo ali, são insolúveis na água. Significa que as partículas continuam sólidas, significa que elas continuam significa que elas continuam empacotadas. E essas partículas empacotadas têm tamanho grande o suficiente para impedir ou para atrapalhar a passagem da luz. Por isso que a gente não consegue enxergar através, né, desses sólidos, ou melhor, desses líquidos turvos. Tá? Então compara a diferença. Ó. Eu vou colocar os dois aqui lado a lado. Vou acender o laser aqui do lado do líquido límpido. Olha lá o que acontece. O laser atravessa o líquido límpido, mas não atravessa o líquido turvo. Tá? Quanto maiores forem as partículas aglomeradas, mais difícil da luz passar. Tá? E quanto mais facilmente a luz passa, menores são as partículas, ou seja, elas não interferem na passagem da luz. Então, só esquematizando aqui, né, o que eu tinha feito mais ou menos é isso aqui, para você entender o que eu fiz agora no experimento. Né? Eu peguei o laser, está representado por esse desenho aqui, acendi o laser através de um copo com um líquido. Tá? Se, né, o feixe de laser, a luz que vem aqui, né, o copo é de vidro transparente, então ele não atrapalha tanto a passagem da luz, né, mas a gente até consegue observar aqui no copo que brilha um pouquinho. E naquele caso que eu peguei o papel e coloquei um papel aqui desse lado, né, que tinha algumas coisas escritas aqui no papel, o feixe de laser atravessou e fez aparecer o pontinho aqui. Ele atravessou o líquido. Por quê? Porque as partículas que constituem um líquido são pequenas e separadas de maneira suficiente, de uma distância suficiente, que não atrapalha a passagem da luz. À medida que eu adiciono aqui, nesse líquido, sólidos que sejam insolúveis, significa que esses sólidos vão apresentar partículas maiores do que as partículas do líquido. Se nesse líquido as partículas dispersas, né, como a terra, como o óxido de ferro, que eu fiz na prática lá, que eu apresentei lá o óxido de ferro, né, se elas ficarem dispersas, mas ainda na fase sólida, quando a luz tentar passar por aqui, ela vai bater nessas partículas. A luz batendo nessas partículas não consegue chegar aqui do outro lado. Tá? Então,
uma mistura que não deixa a luz passar é porque tem partículas grandes o suficiente para impedir essa passagem da luz. Tá? E essas partículas grandes o suficiente a gente entende como sendo sólidas, ou seja, elas ainda estão muito agregadas para se considerar que elas foram dissolvidas. Tá? Elas estão apenas dispersas. Tanto é que quando a gente deixa em repouso uma mistura de água com terra, depois de um tempo, normalmente, né, na maioria das vezes, os sólidos são mais densos do que o líquido. Depois de um tempo, o sólido decanta. Como ele é mais denso, ele vai se depositar aqui no fundo. Tá? Depois que o sólido se deposita no fundo, a parte de cima vai ficando límpida. Sem a presença desses sólidos aqui, aí o laser consegue atravessar. Bom, então nessa aula 2, que tratava da evidência da turbidez, né, eu fiz alguns experimentos. Um deles foi, o primeiro deles, né, dessa aula 2, foi a mistura de água com óxido férrico, com Fe2O3. Né? Eu vou mudar aqui, porque senão fica parecendo que é menos, depois mais, aqui colocar só uma bolinha, né? É só um item. Então, nessa experiência, na primeira experiência da aula 2, fiz uma mistura de água com óxido de ferro. A água líquida, óxido de ferro sólido. Isso aqui era a condição inicial. O que foi observado na condição final? Observei, né, na prática, o que eu consegui ver? Eu vi que o líquido, que era água, que antes era límpido, né, ou seja, ele era cristalino, era fácil de enxergar através dele, passou a ficar turvo. E outra coisa que deu para perceber é que se eu deixasse esse líquido turvo em repouso, a parte inferior do líquido começava a ficar mais turvo do que a de cima, ou seja, em outras palavras, o material sólido que não estava dissolvido descia e a parte de cima ficava menos turva do que a parte de baixo. O que isso significa? Significa que esse material que foi adicionado à água, porque a água não fica turva sozinha por conta própria. Quem causou a turbidez da água foi o óxido de ferro. Foi ele que eu adicionei à água e por isso que o líquido ficou turvo. Quer dizer então que esse óxido de ferro, na quantidade que eu coloquei lá na água, não se dissolveu, ele não foi solúvel. Então, o que a gente tem no final? O que é esse líquido turvo? O líquido turvo é a água mais óxido de ferro. Como que é a água? A água continua líquida, ela não ferveu nem congelou. Ela não passou para o estado gasoso nem para o estado sólido. Então ela continua líquida. E o óxido de ferro? Ele se dissolveu na água? Se ele tivesse se dissolvido, suas partículas teriam se desagregado, de forma que eu conseguiria enxergar através do líquido. Quando uma substância se dissolve na outra, a solução formada é límpida. Tá? Se não ficou límpido, ou como aconteceu, se ficou turvo, significa que essa substância não se dissolveu. Se ela não se dissolveu, ela não desagregou. Se ela não desagregou, é porque ela continua no estado sólido. Beleza? Outra coisa que eu disse, isso é fenômeno químico, ó, tinha água e óxido de ferro. O que tem no final? Água e óxido de ferro. Surgiu alguma substância nova? Não. Então é só um fenômeno físico, tá? Foi só uma mistura física. E como é que eu garanto que é uma mistura física? Como é que eu separo isso disso? Eu preciso fazer alguma reação química? Lembra do que eu falei na aula? Se eu pegar aquela mistura turva e passar num filtro, o filtro vai separar a parte sólida da parte líquida. Filtração é um processo físico relativamente simples. Se eu consigo reverter, ou seja, se eu consigo voltar às condições iniciais, se eu consigo separar a água do óxido de ferro por um processo físico, significa que o que eu tinha feito também era um processo físico. Depois, uma outra experiência que eu fiz nessa mesma aula foi a do cloreto de magnésio, que é MgCl2, e carbonato de potássio, K2CO3. Tá? Isso aqui é a condição inicial. O que vai se formar aqui é a condição
final. Como que era a condição inicial? Cloreto de magnésio, eu usei em solução aquosa, o carbonato de potássio também, solução aquosa. O simples fato de eu estar dizendo que era uma solução aquosa é porque esse produto é solúvel. Se ele não fosse solúvel, não seria uma solução. O mesmo vale para esse. Tá? Essa solução era líquida, límpida e incolor. Vale para as duas, né? As duas soluções eram líquidas, incolores e límpidas. Se elas eram límpidas, significa que todo o cloreto de magnésio que eu havia colocado tinha se dissolvido e que todo o carbonato de potássio que eu havia colocado também tinha se dissolvido. Depois que eu misturo os dois, o produto final se apresenta líquido, porém com cor branca e opaca, turva, né? Ou seja, dificulta a passagem da luz. Significa então que, se ficou turvo, tem alguma substância sólida misturada com esse líquido. Né? Então, houve uma mudança de estado físico, porque aqui estava todo mundo dissolvido em água, aqui tem o líquido e uma coisa sólida. Né? Ficou turvo, significa que tem alguém que não é solúvel. O meio é aquoso, que eu preparei as soluções com água. E tem alguém que é sólido. Esse alguém sólido é o cloreto de magnésio? Não. Por quê? Porque ele é solúvel em água. Olha no início, a solução é límpida. Esse sólido é o carbonato de potássio? Não. Por quê? Porque carbonato de potássio também se apresenta na forma límpida, solução límpida, quer dizer que ele está totalmente dissolvido. Então, esse sólido, né, que faz com que a mistura fique turva, é uma substância nova. Tá? Que substância nova será que é essa? Aqui a gente tem cloreto de magnésio. Magnésio é um cátion, família 2A. Cloreto é um ânion. Potássio é um cátion, família 1. Carbonato é um ânion. CO3 tem carga 2-. Eu sei que é 2- porque precisa de 2 potássios. Eu sei que o potássio o magnésio é mais 2 porque precisa de 2 cloretos, né? Só para equilibrar. Então, pode ocorrer uma reação entre eles. Né? Que reação pode ser? Por exemplo, o magnésio pode reagir com o potássio, ou seja, se ligar ao potássio. Magnésio é positivo, potássio é positivo. Não. O magnésio pode se ligar ao carbonato? Pode, né? 2+ com 2-. Então, pode ter formado lá MgCO3 e pode ter formado KCl. Potássio mais 1, cloro menos 1, mais KCl. Tá? Viu que tem 2 potássio aqui, 2 cloro aqui? Então, eu vou colocar 2 aqui para multiplicar todo mundo, 2KCl. Só para equilibrar o número de átomos de cada tipo aí. Beleza. Aqui eu tenho 2 substâncias novas. Qual dessas será que é a sólida? Se você observar, ó, cloreto de potássio, ele se parece muito com cloreto de sódio. Cloreto de sódio você já viu em outras aulas, você já conhece essa substância aqui, né? Cloreto de sódio é bastante solúvel em água. O que mudou para cá foi sódio e potássio. Potássio é da mesma família do sódio. O que significa que a respeito de elementos da mesma família, o que a gente pode dizer? Eles têm características químicas semelhantes. Então, se o cloreto de sódio é solúvel em água, muito provavelmente o cloreto de potássio também será. Tá? Então, isso aqui muito provavelmente é aquoso. Se isso aqui for aquoso, quem é o sólido é o carbonato de magnésio. Tá? Isso aqui é apenas um chute. O que eu falei está certo, tá, gente? O sólido é o carbonato de magnésio mesmo. Você não é obrigado a decorar quem são as substâncias solúveis, quem são as insolúveis, não. Mas a gente tem muito exemplo no nosso dia a dia que nos ajuda nessas horas. Tá? Então, faça esse tipo de associação. Tá? Carbonato de magnésio. Talvez você não conheça o carbonato de magnésio, mas você já viu leite de magnésia? Leite de magnésia é um líquido branco, um líquido turvo, opaco. Por quê? Porque ele tem hidróxido de magnésio. E o hidróxido de magnésio é pouco solúvel em água, característica dos compostos de magnésio. Tá? Eles não têm uma solubilidade muito alta, assim como o carbonato de magnésio, que é insolúvel e deixou a solução
turva. Tá? Agora, para garantir que é esse ou esse, a gente precisaria fazer outros testes para realmente garantir qual que é a substância sólida. Mas por enquanto vocês vão, né, por enquanto e até o fim do ensino médio, vocês vão acreditar que o sólido é o carbonato de magnésio. Beleza? Como ele é insolúvel, a solução ficou turva. E o terceiro experimento que eu fiz nessa aula aí foi do hidróxido de sódio, que eu preparei uma solução aquosa. Como que eu preparei a solução aquosa? Eu peguei um cristal sólido de NaOH e dissolvi em água. Se eu dissolvi em água, ele é solúvel. E se ele é solúvel, a solução ficou límpida. E misturei com uma solução que eu preparei de sulfato de cobre, também em água. O sulfato de cobre também é solúvel em água, tanto é que você volta lá no vídeo se você tiver dúvida e olha, é uma solução azul límpida. Tá? No final, então essa aqui é a condição inicial, né? Os líquidos eram límpidos, ou seja, não eram turvos. No final apareceu alguma coisa turva, ou seja, apareceu sólido. Aqui era tudo aquoso, tudo dissolvido em água, aqui tudo dissolvido em água. Formou algo sólido, que deixou o meio turvo. Sódio, Na+, hidroxila, menos 1. O cobre é mais 2, o sulfato, esse aqui, é menos 2. Então pode ter acontecido uma reação entre eles. Será que sódio reage com cobre? Não, porque positivo com positivo não se atraem. Então o sódio deve ter se juntado com o sulfato. Então é NaSO4. Você deve estar aprendendo essas coisas, né? O sulfato tem carga menos 2 ou 2 menos. O sódio tem carga mais 1. Então são necessários 2 sódios para equilibrar o sulfato. Mas o que sobrou? Se eu tirei o sódio e juntei com o sulfato, sobrou o cobre e o hidróxido. Então sobra Cu2+ e OH-. Aqui é o contrário, né? Como a hidroxila é menos 1 e tem cobre que é mais 2, eu preciso de 2 hidroxilas. Tá? Então repara aqui, ó, aqui tem 2 sódios e aqui tem 2 hidroxilas. Aqui só tem um sódio e uma hidroxila, então eu vou colocar um 2 do lado de cá para multiplicar isso tudo. Tá? Mas mais para frente você vai aprender balanceamento. Então, formaram-se 2 novas substâncias, tá? Que você vai acreditar, por enquanto, que se formaram 2 novas substâncias. Na verdade, só houve a formação de uma delas. Tá? Se você não entendeu o que eu vou explicar daqui a pouco, não se preocupe com isso. Mas se você entender ou quiser se esforçar um pouquinho para entender, ótimo. Tá? Tá escrito aqui 2 novas substâncias, né? É mentira. Só houve a formação de uma nova substância. Qual que é essa nova substância? É uma que é sólida, que fez com que o meio ficasse turvo. Tá? Lembra que eu falei que parecia que era um gel meio gelatinoso e era azul? A cor azul é a cor do íon cobre 2+. Então aquele sólido gelatinoso que se formou foi esse aqui. Por quê? Porque ele tem cor azul. E a cor azul é a cor do cobre. Tá? O sal de sódio não apresenta cor, ou melhor, em solução aquosa, mas quando o sólido ele é branco. Os sais de cobre é que são azul, então a cor azul acompanha o cobre. Então aquele precipitado azul, aquele gelatinoso azul, é o hidróxido de cobre. Então essa foi a substância nova que foi formada. Se formou uma substância nova, é uma reação química. Ah, professor, mas todo mundo fala que então formaram 2 substâncias novas? Não! Foi formada apenas no meio reacional, naquele meio aquoso, apenas uma substância nova. Tá? Como eu disse, não se preocupe se você não entendeu muito bem, mas se você quer aprender um pouquinho mais, vamos para a próxima página e preste muita atenção. Tá? Se você não quer entender, ninguém vai te cobrar isso, pode pular para o próximo vídeo. Bons estudos, até a próxima. Mas se você quer entender, preste atenção aqui. A mistura foi NaOH mais CuSO4, certo? Eu fiz essa mistura. O NaOH estava dissolvido em água, o CuSO4 estava dissolvido em água.
Então, o que eu tinha? Era tubo de ensaio ou era Becker? Agora eu não lembro. Era tubo de ensaio. Volta lá no vídeo, você vai ver que era tubo de ensaio. Eu tinha um tubo de ensaio com uma coisa e outro tubo de ensaio com outra coisa. Depois eu misturei os dois tubos de ensaio. Um deles era a solução aquosa de NaOH. Se era solução aquosa, significa que o NaOH estava dissolvido. Significa que aqui, nesse meio aquoso, tinha íons Na+, íons OH-, íons Na+, íons OH-. Livres aqui, né, interagindo com a água, mas livres aqui na solução. O sulfato de cobre também era uma solução aquosa. Significa que eu tinha íons cobre 2+, íons sulfato 2-. Íons cobre 2+, íons sulfato 2-, livres aqui nessa solução também de cor azul. Né? O do hidróxido de sódio era incolor. Então, o que existia antes? Qual que era o estado inicial? Fala todas as espécies presentes. Juntando tudo aqui, ó. O que tinha tudo nas espécies presentes no estado inicial? Tinha água, que era o solvente, né? Solução aquosa, então era tudo dissolvido em água. Tinha íons Na+, em solução aquosa, né? Tinha íons OH-, em solução aquosa. Tinha íons cobre 2+, e também SO4 2-. Tudo isso em solução aquosa. Depois que eu fiz a mistura, que eu joguei um no outro aqui, eu não lembro se eu peguei esse, joguei nesse, ou se eu peguei esse, joguei nesse, mas não importa, nesse caso, a ordem que eu joguei, o que importa é que esses íons se misturaram. No estado final, o que apareceu? O que aconteceu? Formou um sólido gelatinoso azul. Né? Eu acabei de explicar que o sólido gelatinoso azul era o hidróxido de cobre, né? Porque a cor azul é típica do cobre 2+, e a coisa que ficou sólida era azul. Então, é o cobre que acompanha o sólido, que acompanha a cor azul com cobre, é esse sólido aqui, certo? O que mais que a gente tem lá naquele meio do estado final? Tem água, dá para ver que ainda continua líquido, tá? E a outra substância que poderia ter se formado, né? Lembra que tinha Na+, que se juntou com SO4 2-, e o Cu2+, que se juntou com OH-. CuOH formou hidróxido de cobre. A água está lá como solvente. A outra substância formada é Na2SO4. Acontece que Na2SO4 é solúvel em água. Então, como que esse Na2SO4 está? Se ele é solúvel em água, ele não está nessa forma Na2SO4. Ele está com seus íons na forma Na+, e SO4 2-. Esse aqui é o estado final que eu estou falando. No estado final, Na+, SO4 2-. E Na+, já existia antes. SO4 2-, já existia antes, desse jeitinho aqui em forma aquosa, ou seja, não se formou uma substância nova naquele meio aquoso com relação a Na2SO4. Óbvio que se você evaporar a água, se você retirar a água que está lá, aí vai precipitar, né, vai formar essa substância nova. Mas enquanto o meio está aquoso, a substância nova formada é a única que deixou o meio turvo, que é o hidróxido de cobre. Beleza? Então, bons estudos e até a próxima.